com certeza, uma boa parte de todos vocês que estão na assistência já devem me conhecer. Talvez já sabem um pouquinho de mim. Mas algo que eu tenho mesmo a certeza que vocês sabem sobre mim é que eu não tenho a capacidade de prever o futuro. Mas ainda assim, eu vou fazer uma pergunta à assistência que, sinceramente, eu já sei qual será a vossa resposta. Todos vocês, no coração, a vossa resposta será: ninguém. Talvez vocês se perguntem, mas qual é a pergunta que o irmão Denilson vai fazer que ele já sabe a resposta? A pergunta é: quem entre nós nunca teve medo de alguma coisa? Qual é a sua resposta? Ninguém. Então estava certo, né? Mas isso não significa que eu consigo prever o futuro. Isso é simplesmente a lei da vida. Todos nós, independentemente do nosso grau de escolaridade, independentemente da família em que viemos e até da idade que temos, vez por outra, já sentimos medo de alguma coisa. Por exemplo, talvez tenha alguém aqui na assistência entre nós que já teve medo, por exemplo, de perder o emprego. Hoje em dia, as empresas, em vez de admitirem pessoal, elas o que é que fazem? Estão a demitir. Então, talvez na empresa em que nós trabalhamos tenha um colega muito mais eficiente do que nós, que talvez chega mais cedo do que nós. Então, talvez nós ficamos com medo, né? E se por acaso houver despedimento, será que eu vou ser despedido? Muitos de nós, com certeza, que já tivemos esse tipo de medo. Outro tipo de medo que muitos de nós talvez já tenham passado é o medo de ser assaltado. Por incrível que pareça, hoje em dia, os rapazes que fazem assalto têm por volta de 13, 14 anos. E nós conhecemos bem o nosso território. Há até um beco que nós já sabemos que se você passar lá de noite, é bem provável que você pode ser assaltado. E nós ficamos com medo, né? Até de andar com coisas valiosas à noite por causa do medo de ser assaltado. E até o mais engraçado é que há um grupo um pouquinho próximo à nossa área. O nome deles é Bica Salário. Os irmãos sabem por que eles se deram esse nome? Porque eles têm a fama de que assaltam principalmente no fim do mês. Agora, irmão, imagina, né? Você recebeu o teu salário e para chegar em casa tem que passar na rua dos Bica Salário. Qual é o medo que vai ter? De ser assaltado. Outro tipo de medo que talvez nós já tenhamos é o medo da subida do preço das coisas. Só para os irmãos terem uma ideia, na segunda-feira passada eu estava numa cantina, havia uma senhora que comprou algo e depois ela própria exclamou: meu Deus, mas o meu dinheiro foi então aonde? Eu comprei o quê? Vejam só. Por outro lado, o preço até das coisas básicas, como um saco de arroz, nos incomoda e nos assusta bastante, não é? Às vezes, nós lembramos que o saco de arroz era 2.000, 2.500, e hoje quanto é que está? 3.000, né? Não. Há sítios que já venderam 8.000 kwanzas. Outro medo que muitos jovens talvez tenham, principalmente aqueles com idade escolar, é o medo de serem rejeitados pelos seus colegas de escola. Talvez, por causa mesmo desse medo, esses rapazes talvez se sintam tentados a fazer coisas erradas só para terem a aprovação dos colegas. Por outro lado, outro medo que muitos pais têm é sobre o futuro dos seus próprios filhos. Com certeza que quando o filho ainda é criança, é muito bonito, né? Ver ele a brincar com os pais, a rirem, todos felizes. Mas muitas vezes nós pais, quando estamos sozinhos, nos perguntamos: meu Deus, como é que será essa criança quando crescer? Será que será um adulto responsável? Será que será uma pessoa exemplar? Então dá para ver que todos nós já passamos por esses e outros medos. Mas existe um tipo de medo muito mais sério do que todos esses que nós acabamos de mencionar. Que tipo de medo é esse? Por favor, eu peço a assistência para acompanharem, por favor, na Bíblia,
o livro de Lucas, capítulo número 21, e nesse texto nós vamos ler o versículo número 25 ao 26. Lembrando aos irmãos que queremos saber qual é o tipo de medo muito mais sério do que qualquer medo que exista. Lucas, capítulo 21, versículos número 25 ao 26. E eu vou pedir, por favor, àqueles irmãos que têm Bíblia e que talvez ao lado tenha alguém que não tenha, tenta acompanhar com ele e faça isso em todos os outros textos que nós vamos ler durante esse discurso. Por favor. O livro de Lucas, capítulo 21, versículo 25 ao 26, diz: Além disso, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. E na terra há angústias de nações, que não saberão o que fazer por causa do rugido do mar e da sua agitação. Pessoas desfalecerão de medo, notem, na expectativa das coisas que vêm sobre a terra habitada, pois os poderes dos céus serão abalados. Você conseguiu perceber qual é o tipo de medo mais sério do que todos que nós já mencionamos? É o medo do futuro. Essas palavras que acabamos de ler são coisas que vão acontecer pouco antes da guerra do Armagedon. Então, a humanidade tem bons motivos para temer o futuro. É que esse texto deixa claro que muitas pessoas, durante esses acontecimentos, vão entrar em pânico. Eles vão ficar totalmente cheios de medos que não vão saber o que fazer. Mas agora a pergunta é, e nós? Será que precisamos mesmo temer o futuro? Não. Então, o que nós devemos fazer? Vencer o medo do futuro. O objetivo desse discurso, irmãos, é nos ajudar a ver que nós não precisamos ter medo do futuro se fazermos a vontade de Deus. E para alcançarmos esse objetivo, nós vamos responder a 4 perguntas principais. A primeira questão que nós vamos responder durante esse discurso será: por que algumas pessoas têm medo do futuro? Por que será? A segunda questão é: o que leva algumas pessoas a não se importarem com o seu próprio futuro? Quer dizer, por um lado, umas pessoas têm medo do futuro e por outro lado, alguns nem se importam com o seu futuro. Então, por quê? Também vamos aprender isso nesse discurso. A terceira questão que nós vamos aprender é: que coisas podemos fazer agora para encarar o futuro sem medo? Quais são as coisas? E por fim, a quarta questão será: como será o futuro das pessoas boas? Como é que será o futuro das pessoas boas? Então, você ainda lembra a primeira questão que nós vamos considerar? Por que algumas pessoas têm medo do futuro? Bem, com certeza que há vários motivos que fazem as pessoas temerem o futuro. Mas nesse discurso nós vamos citar apenas 2 motivos principais. O primeiro motivo que faz muitas pessoas temerem o futuro são basicamente os acontecimentos e as condições atuais no mundo em que vivemos. Como assim? Por exemplo, se nós ligarmos a televisão e depois colocarmos um canal em que passa noticiário, é muito provável que talvez nós vamos ouvir notícias sobre guerra. Se não for guerra, doenças. Se não for doenças, fome. Se não for fome, sofrimento, criminalidade. Quer dizer, muita coisa ruim. Por outro lado, a moral das pessoas hoje em dia está realmente muito baixa. Hoje em dia nós conseguimos perceber que parece que algumas pessoas já nem querem vestir. Você passa pela rua, vê pessoas mal vestidas. Você consegue ver, por exemplo, relatos de mães que abandonaram os seus próprios bebês. Você consegue ver pessoas que desrespeitam as autoridades, não querem saber de respeitar aquele que tem autoridade. Por exemplo, conseguimos ver muitos filhos que desobedecem os pais e nem querem saber da educação. Então, quando todas essas coisas acontecem de uma vez, todos esses acontecimentos e condições atuais, então muitas pessoas se dizem assim, né? Eu não sei o que será do meu futuro. Elas ficam com tanto medo que ficam sem esperança, perdem a alegria de viver.
Então, infelizmente, todos esses acontecimentos ruins que se passam hoje em dia fazem muitas pessoas terem medo do futuro. Porque talvez alguns se perguntam, será que a próxima pessoa a passar por isso será eu? Será um membro da minha família? Será uma pessoa que eu amo? E isso automaticamente faz a pessoa temer o futuro. Uma segunda razão que faz muitas pessoas temerem o futuro é exatamente por elas saberem que no futuro Jeová Deus vai destruir os maus. E o livro de Jeremias, capítulo número 25, descreve mais ou menos como é que será essa destruição. E vamos ser sinceros, dá mesmo um pouco de medo. Então vamos acompanhar, por favor, esse texto. O livro de Jeremias, capítulo número 25, o versículo que nós vamos ler é o 31, 32 e o 33. E mais uma vez eu peço, por favor, e acompanhem esses versículos nas vossas próprias Bíblias. Jeremias, capítulo número 25, versículo 31, 32 e o 33. Vamos tentar ver como é que será a destruição no futuro. Um barulho ressoará até aos confins da terra, pois Jeová tem uma causa contra as nações. Ele julgará pessoalmente toda a humanidade e entregará os maus à espada, diz Jeová. Assim diz Jeová dos exércitos: vejam, uma calamidade está a espalhar-se de nação em nação, e uma grande tempestade será solta desde as partes mais distantes da terra. E nesse dia, os mortos por Jeová estarão espalhados de uma extremidade da terra a outra extremidade da terra. Não serão lamentados, nem recolhidos, nem enterrados. Hão de tornar-se como estrume sobre o solo. Então, muitas pessoas, quando olham para um texto como esse e percebem que no futuro haverá a destruição, então elas ficam com medo, ficam temerosas e perguntam assim: será que eu sou um desses que será destruído por Jeová? E automaticamente a pessoa fica com medo do futuro. Mas algo interessante que nos dá tranquilidade nesse texto que acabamos de ler é a parte final do versículo número 31. Esse texto diz que Jeová entregará os maus à espada. O que é que isso significa? Que quando a destruição vier, é mesmo só para os maus. Então nós não precisamos temer o futuro, se realmente nos esforçarmos a fazer a vontade de Jeová. E com certeza que os irmãos lembram que esse é o objetivo do nosso discurso, não é? Por outro lado, a história bíblica nos mostra que Jeová Deus, desde o passado até o presente, ele deixa claro isso, que ele simplesmente age contra quem é mau. Um exemplo que nós conhecemos bem é o de Faraó. Faraó era o rei do Egito. Ele era um rei não muito bom. E uma vez, Jeová mandou Moisés, que era o profeta de Jeová, para ir falar com ele sobre a Bíblia. Os irmãos lembram o que Faraó perguntou? Ele perguntou com desprezo: quem é Jeová? E o que aconteceu com Faraó? Visto que ele era uma pessoa má, ele e o seu exército foram destruídos por Jeová. E por outro lado, hoje em dia, nós conseguimos perceber que aquelas pessoas más já sofrem as consequências dos seus erros. Por exemplo, muitos vão presos e outros mesmo chegam a perder a vida. Então, que fique claro que Jeová simplesmente destruirá os maus e não as pessoas boas. Agora, a segunda questão do nosso discurso é: o que leva algumas pessoas a não se importarem com o seu próprio futuro? Se por um lado alguns têm medo do futuro, então por que algumas pessoas simplesmente não se importam? Não querem saber nada sobre o seu futuro? Bem, irmãos, uma das coisas que faz muitas pessoas pensarem assim é aquela coisa de viverem com o imediatismo. Eles são como o livro de Isaías 22:13 diz: vamos comer, vamos beber e amanhã nós vamos morrer. Então, eles vivem como se o futuro fosse hoje. Eles acreditam que tudo aquilo que Jeová escreveu da Bíblia e que poderia acontecer no futuro já está a acontecer. Mas agora, por que alguns pensam assim? Basicamente por causa de algumas mudanças que têm acontecido no mundo de hoje.
Nós vamos falar simplesmente de duas mudanças que fazem as pessoas pensarem desse jeito. Primeiro, as mudanças na ciência. Nós temos acompanhado várias notícias, tanto no jornal, pela rádio ou na televisão, e nós concordamos que a ciência avançou muito. Por exemplo, há alguns anos atrás, era difícil os homens chegarem à Lua, fazerem pesquisas e tudo mais. Mas hoje em dia, os homens já conseguiram arranjar mecanismo que os faz chegar até lá, remover, por exemplo, algumas rochas e virem analisar aqui na Terra. Esse avanço deixa admirado muitas pessoas. Outro avanço na ciência tem a ver com as viagens. Nós sabemos que no passado havia só duas formas de viajar, ou a pé ou com animais. Mas hoje em dia, em questão de alguns minutos, você pode viajar de um país para o outro, de uma província para outra, tão rápido por causa do avanço na ciência. Há também as mudanças no campo da política. Por exemplo, nós já conseguimos ouvir vários relatos de países que eram totalmente corruptos e, de repente, depois de alguns anos, começou a mudar. Já ouvimos, por exemplo, países que estavam atolados em várias guerras e depois, com um acordo de paz, a guerra cessou. Então, muitas pessoas, quando vejam essas mudanças, eles pensam assim, então, se essas coisas boas já estão a acontecer, então o futuro é hoje. Então, vamos nos divertir, aproveitar a vida, porque a vida é só uma. Mas, como nós acabamos de ver no livro de Jeremias, Jeová vai destruir todos os maus. Então, essas pessoas que pensam desse jeito estão a correr um perigo muito grave. Então, devemos ter cuidado se pensamos assim. A terceira questão que nós levantamos, que poderíamos fazer durante o nosso discurso é: que coisas podemos fazer agora para encarar o futuro sem medo? Quais são as coisas? Será que tem algumas coisas que nós podemos fazer que vão nos ajudar a encarar o futuro com mais confiança, com mais determinação e até com mais alegria? Com certeza que sim. Então, nós vamos considerar apenas 3 coisas. A primeira coisa que pode nos ajudar a não encarar o futuro com medo ou com pavor é confiar em Jeová. Por exemplo, veja aqui em Salmo, número 27, o versículo número 1. Esse texto vai nos dar uma garantia que Jeová, Deus, faz para nós e vamos ver se realmente acreditamos nessa garantia de Jeová. Salmo, número 27, o versículo que nós vamos ler é o versículo número 1. Salmo 27, 1. Já encontrou? Então, diz o seguinte: Jeová é a minha luz e a minha salvação. De quem eu terei medo? Jeová é a fortaleza da minha vida. De quem eu terei pavor? Irmãos, notaram a determinação do salmista Davi? Ele sabia que Jeová Deus, para ele, significava salvação e fortaleza. Então, Davi era alguém que confiava mesmo em Jeová. Ele acreditava que não tinha necessidade de ter medo porque Jeová estava do lado dele. Que dizer de nós? Se nós realmente confiarmos profundamente em Jeová, então dificilmente nós teremos medo do futuro. Porque nós saberemos que Jeová sabe salvar o seu povo. Nós vamos acreditar que Jeová é uma fortaleza que protege todos aqueles que realmente confiam neles. E a Bíblia também tem outro exemplo que deixa claro isso. E é o exemplo de Moisés. Moisés, por exemplo, quando ele estava a ser perseguido por Faraó, Jeová fez coisas tão impressionantes, ele foi capaz até de dividir o mar em 2 só para proteger o seu povo. Por que Jeová fez isso? Porque Moisés confiava nele. Então, se nós confiarmos em Jeová, ainda nos nossos dias, com certeza que nós vamos ter uma vida tranquila. Nós vamos ter uma vida pacífica, com paz, e nunca vamos ter medo do futuro. Uma segunda coisa que pode nos ajudar a encarar o futuro sem medo é fazer o que Jeová nos pede. Mas o que é que Jeová nos pede? Com certeza muitas coisas. E vamos lembrar apenas 4 dessas. Primeiro, Jeová nos pede que nós tenhamos o hábito de orar de coração. Então devíamos nos perguntar:
como é que está as minhas orações? Será que eu tenho mesmo o hábito de orar? Quanto mais oramos, então automaticamente estamos a fazer o que Jeová nos pede. E isso com certeza vai nos dar confiança para encarar o futuro sem medo. Uma segunda coisa que nós podemos fazer é não parar de pregar. Isso significa o quê? Que nós devemos fazer todos os possíveis para ser zelosos das boas novas do Rei. Também é muito importante não deixar de nos associar com os nossos queridos irmãos aqui no Salão do Rei. Nós devemos nos esforçar a fazer boas amizades e fazer tudo aquilo que Jeová realmente espera de nós. Também é importante assistir e participar a todas as reuniões. Então, se nós orarmos, não parar de pregar, associar-se com os nossos irmãos e assistir às reuniões, com certeza que estaríamos a fazer o que Jeová nos pede. E essas 4 coisas vão nos proteger, vão fazer com que nós não tenhamos medo do futuro. A terceira coisa que nós podemos fazer para encarar o futuro sem medo é confiar no Rei designado por Jeová. E quem é esse Rei? Todos nós sabemos, né? Jesus Cristo. Jeová Deus escolheu Jesus para ser Rei do seu reino. Ele é justo e amoroso. E Jesus tem como objetivo trazer a justiça e a paz na terra. Então nós podemos saber que ao encarar Jesus como Rei do reino de Deus, com certeza que isso já nos tranquiliza. Porque nós sabemos que o nosso Rei trará justiça e paz na terra e vai destruir Satanás e todas as coisas que causam medo. Então, podemos vencer sim o medo do futuro. A última questão que nós levantamos do nosso discurso é: como é que será o futuro das pessoas boas? Essa pergunta é realmente importante porque ela vai nos ajudar a ver que, à medida que nós nos esforçamos a adorar a Jeová hoje em dia, quer dizer que o nosso esforço tem valor. Nós vamos ter uma recompensa por nos esforçarmos a adorar a Jeová hoje. Então, como é que será o nosso futuro? Por favor, pegue a sua Bíblia e vamos ler juntos o livro de Isaías, capítulo número 65, versículo número 21 ao 25. Isaías, capítulo número 65, o versículo que nós vamos ler é o 21 ao versículo número 25. Lembrando aos irmãos que esse texto que nós vamos ler agora vai falar exatamente como é que será o futuro das pessoas boas, daquelas pessoas que realmente preocupam-se em adorar a Jeová e fazer a vontade dele. Isaías, capítulo número 65, versículo 21 ao 25. Diz assim: eles construirão casas e morarão nelas, plantarão vinhas e comerão os seus frutos. Não construirão para outros morarem, nem plantarão para outros comerem. Pois os dias do meu povo serão como os dias de uma árvore, e os meus escolhidos tirarão pleno proveito do trabalho das suas mãos. Não trabalharão em vão, ou não trabalharão arduamente em vão, nem darão à luz filhos que sofrerão calamidade, porque eles e os seus filhos são a descendência abençoada por Jeová. Mesmo antes de clamarem, eu responderei. Enquanto ainda estiverem a falar, eu os atenderei. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, o leão comerá palha como o touro, e a serpente há de alimentar-se do pó. Não farão dano, nem causarão ruína em todo o meu santo monte, diz Jeová. Essa é uma linda promessa, não é, irmãos? Nós conseguimos perceber exatamente como será o futuro das pessoas boas. Por exemplo, aqui mostrou que uma das coisas que nós vamos ter é casa própria. Mas só que nós não vamos ter só casa própria. Nós próprios é quem vamos construir as nossas casas. Com certeza que cada um de nós tem a casa dos sonhos, não é? Então aqui diz que se nós nos esforçarmos a fazer coisas boas, aquilo que agrada a Jeová, então nós vamos conseguir vencer o futuro. E a nossa recompensa será uma vida realmente pacífica.
Esse versículo mostrou também que nós teremos as nossas próprias plantações, não vamos trabalhar em vão, até os animais terão paz entre si, e a Bíblia até diz que uma das grandes recompensas que teremos é a ressurreição. Então, isso significa que todos aqueles medos que nós passamos hoje, por exemplo, os que nós já citamos no início do nosso discurso, todos eles deixarão de existir. Então, nós podemos confiar que, se realmente nos esforçamos a fazer a vontade de Jeová, se realmente nos esforçamos a viver de um modo que agrada ao nosso Deus, nós com certeza vamos vencer o medo do futuro. Agora, a pergunta é, será que você ainda lembra o que nós aprendemos? Consegue lembrar? Nós aprendemos que existem muitas coisas que nos causam medo. E a principal delas é o medo do futuro. Aprendemos também que por que algumas pessoas temem o futuro. Nós citamos 2 motivos. Você ainda se lembra? O primeiro, o que faz algumas pessoas temerem o futuro é os acontecimentos e as condições atuais. E segundo, é a futura destruição dos maus. Mas nós também aprendemos por que algumas pessoas simplesmente não se importam com o seu próprio futuro. Nós vimos que elas preferem viver do imediatismo. Elas dizem que, visto que o mundo já mudou muito, então nós já estamos a viver o futuro. Mas conseguimos perceber que quem pensa assim está a correr um perigo grave, porque poderá ser destruído por Jeová. Aprendemos também o que nós podemos fazer agora para não temer o futuro. São 3 coisas. Primeiro, confiar em Jeová. Segundo, fazer o que Jeová pede. E terceiro, nos esforçar a apoiar o Rei designado por Jeová e Jesus Cristo. E por fim, nós aprendemos que nós não temos nenhum motivo para temer o futuro caso fazermos a vontade de Jeová. E o nosso futuro será realmente maravilhoso. Teremos uma vida eterna num futuro paraíso aqui mesmo na Terra. Portanto, que nos esforcemos a aplicar o que nós aprendemos, porque se fizermos assim, nós vamos conseguir viver com tanta tranquilidade hoje e teremos a aprovação de Jeová quando o medo e todas as coisas que nos causam medo tiverem desaparecido de uma vez por todas.